Naruto é um anime que, se você conheceu animes depois de 2023 a 2024, talvez até 2022, existe uma chance considerável de você ainda não ter assistido Naruto. Um animezinho de ninjazinho que era muito famoso há um tempo atrás. Afinal, Naruto já foi bem famoso, só que hoje em dia os Narutos da nova geração são o Jujutsu Kaisen e o Demon Slayer, com algumas exceções que recomendam como primeiro anime Attack on Titan. Depende muito do tipo de pessoa que você é, mas na época passada, Naruto, Dragon Ball e Bleach, e claro, One Piece, como sempre, foram os grandes alicerces que fizeram os animes serem o que a gente conhece hoje em dia, mas que provavelmente muita gente de hoje em dia que está vendo esse vídeo deve ter visto Naruto, ou uma grande parcela também nunca deve ter visto Naruto, e também só ouviu falar dele, mas que não sabe o quão grande Naruto foi, e principalmente, o quão Naruto ainda continua impressionante. Há um tempo atrás eu fui assistir Naruto por curiosidade, afinal, fazia muito tempo que eu não tinha visto esse loirinho ninja indo atrás de um emo revoltado. E eu fiquei curioso para ver se era bom realmente, se era enrolado, como é que era, e que tipo de coisa que me aguardava. E hoje eu vou falar, talvez, da melhor parte de Naruto, Naruto clássico. Eu vou fazer outro vídeo pra Naruto Shippuden. Nesse vídeo, eu vim falar um pouquinho mais sobre o porquê que Naruto tinha uma coisa que os animes de hoje em dia não têm, que é uma identidade muito forte. E o que eu quero dizer com identidade visual é que Naruto consegue fazer tudo que é de Naruto parecer de Naruto. Eu sei que parece meio óbvio, mas quando você olha outro tipo de anime, é meio difícil de você ver. Por exemplo, essa cena de Jujutsu Kaisen. É uma cena muito comum, entende? As cores, a forma que é feito e tudo mais. Se você tivesse o olho desatento, talvez você nem conseguiria perceber que é de Jujutsu Kaisen. Apesar de, ser de Jujutsu Kaisen, se não tivesse o Hojo e tudo mais, seria uma cena muito passável. E eu sei que é por conta que Jujutsu Kaisen se passa no tempo atual e, bom, não tem como fugir da estética atual e simplista, mas ao mesmo tempo até nos visuais dos personagens Jujutsu Kaisen acaba pecando em relação a Naruto, por exemplo. Eu tô usando Jujutsu Kaisen aqui por conta que, enfim, é normalmente o que as pessoas usam, mas poderia ser Demon Slayer, enfim, outras obras, porque é o que eu tô falando que Naruto tem de ponto alto em relação às outras obras, é isso. Não quer dizer que Jujutsu Kaisen é ruim, só quer dizer que, enfim, Naruto tem isso bom. Observe os visuais do Gojo, por exemplo, que é um dos personagens dito como o mais diferente na obra, mais, espalhafatoso, mais elegante e tudo mais. Ele usa uma roupa muito simples, muito comum, sabe? Se você não pegasse o rosto dele em específico, não teria nem como tu descobrir que é ele. Agora, comparando com um personagem que faz o mesmo papel em Naruto, ou seja, o papel de sensei fodão. Olha esses sapatos aqui. Você sabe de quem é. Você não precisa mostrar se você assistiu Naruto. Você sabe muito bem quem é esse cara se você assistiu Naruto. E é disso que eu tô falando, tá ligado? Tudo de Naruto parece ser de Naruto. E isso é uma coisa que falta muito nos animes recentemente. Um dos poucos que consegue fazer isso mais ou menos é, incrivelmente, Demon Slayer, que tem um dos designs de personagens mais interessantes da nova geração. É impossível você ver qualquer coisa de Demon Slayer e não perceber que é de Demon Slayer, entende? E é por isso que eu falo que, mesmo o Jujutsu Kaisen tendo essa abordagem um pouco mais moderna, poderia dar um jeito de encaixar isso de alguma forma mais legal. Mas agora falando um pouquinho mais sobre Naruto e como que essa característica deixa tudo mais interessante no Naruto, observe o jeito que a Vila da Folha ela é feita. Essas estruturas gigantescas de forma extremamente tradicionalista, misturando um pouco de arquitetura japonesa e um pouco de arquitetura talvez até chinesa, eu diria, com esses pilares gigantescos adornados com dragões e criaturas mitológicas, ao mesmo tempo que mistura coisas da própria simbologia de Naruto na sua arquitetura, e ao mesmo tempo que mistura um pouco de cyberpunk na arquitetura extremamente tradicional. Naruto é tipo uma espécie de sci-fantasy, porque ele mistura a fantasia e aquele mundo medieval, entre aspas, né, medieval, no caso, feudalista, em um mundo ao mesmo tempo meio tecnológico, com ar-condicionados, televisões, videogames e esse tipo de coisa, entende? É uma parada até meio Hunter x Hunter das ideias, sabe? Só que em Hunter x Hunter é a mesma coisa de Jujutsu Kaisen. Hunter x Hunter se passa no nosso mundo normal.
E por isso que eu digo que Jujutsu Kaisen não consegue fugir disso, porque até Hunter x Hunter tem identificação que você consegue ver que aquele personagem veio de Hunter x Hunter. E Hunter x Hunter se passa no nosso mundo normal, então o Jujutsu Kaisen não tem desculpa para não ter conseguido fazer isso. Tanto que ele consegue fazer isso em personagens secundários. Olha esses personagens secundários, eles são todos muito característicos e diferentes, mas por algum motivo nos principais, por exemplo, a Nobara é só uma personagem comum, tá ligado? E a maioria deles não tem realmente um acabamento muito interessante. Por exemplo, o Satoru Gojo, que é o mais maneiro de todos. O cara tem um cabelo branco e olhos azuis. Como se não existisse 1 milhão de personagens com cabelo branco e olho azul, né? Um dos poucos que se salva é o Sukuna, por exemplo, do principal, que ele é completamente diferentão, com seus 4 braços, cabelo rosa e enfim. E o próprio Yuji também, né? Por compartilhar as mesmas características. Mas o Megumi é o cúmulo do genérico, parece até um personagem de Isekai, moleque. Tão triste que ele é. Você pode até gostar desses designs, mas provavelmente não é dos designs que você gosta. Você gosta do traço do autor, e daí nesse design fica interessante. Porque realmente, o traço do autor é maneiro, e deixa os designs maneiros. Mas não é porque os designs são bem feitos, é porque o traço dele é bem feito. Voltando para Naruto, o jeito que a aldeia da Folha é feita, olha o jeito que esses cabos eles ficam pendurados de forma extremamente estilosa e tudo mais. Ele mistura um pouco de essa parada um pouco meio cyberpunk japonesa, que tava crescendo muito naquela época do cyberpunk japonês, cheio de fios, cheio de sujeira, cheio de grandes estruturas, tanto que ele vai usar um pouco mais lá pra frente na Aldeia da Chuva, mas já em Naruto clássico ele usava muito disso, principalmente por conta que era uma época que essas tecnologias estavam ganhando força. As tecnologias, os fliperamas, as videocassetes, tudo isso era algo que ganhava muito força naquela época. Devia ser muito maneiro você ver Naruto na época, vendo as tecnologias que você usa dentro daquele mundo fictício, sabe? Devia passar uma imersão muito gigantesca, ao mesmo tempo que tudo daquele mundo fictício continua sendo fictício, então você nunca perde a descrença de que aquele é um mundo completamente diferente do seu, entende? Isso é algo muito difícil de fazer. Dar funcionalidade do nosso mundo sem perder as características daquele mundo. Um exemplo perfeito é os cadeados de Naruto, que são esses selos que você coloca na porta e você tem que abrir ele, só dá pra abrir se você for um shinobi, porque você precisa de chakra. Isso é um detalhe muito simples, mas que dá uma riqueza muito grande pra obra, entende? Essas pequenas coisinhas que eu vi assim, eu fiquei fascinado revendo, por conta que eu não percebi que isso é o tipo de coisa que realmente faz Naruto ser tão interessante. Falando dos personagens secundários, por exemplo, e dos principais, olha essa roupa do Neji, ela é completamente diferente, dedicada pro moleque, onde é que mistura bastante tradicionalismo, ao mesmo tempo que mistura uma moda de rua, meio que roupas da época japonesa de rua, tanto que existia uma revista que fotografava pessoas alternativas, com estilos alternativos e coisas alternativas. Com certeza inspiraram Naruto, é só você olhar a forma que essas roupas eram utilizadas. As roupas do Naruto, por exemplo, é um tipo de roupa que mistura o tradicionalismo com o streetwear, e todas essas roupas ninja, na verdade, são assim. Só falando assim do Neji, da Sakura, do Rock Lee, que é completamente diferente, que mistura aquela jovialidade do Rock Lee, aquele jeito espontâneo dele, que é completamente diferente da Sakura e do Neji, você já consegue perceber uma coisa: todos os personagens são extremamente completos. Portanto que percebe o quanto que cada coisa é completamente diferente, cada personagem é muito original e tem a sua própria forma de usar. E quando eu falo que cada personagem mesmo, até aqueles figurantes que aparecem só pra morrer, tem estilos diferentes de usar a bandana, estilos diferentes de usar as roupas. O Kishimoto sabia muito bem o que ele estava fazendo na parte da moda, com cada personagem utilizando um tipo diferente de roupa, um tipo diferente de acessório. Isso dava uma riqueza muito grande para cenas e para cada vez que cada personagem novo era apresentado, entende? O Kishimoto é muito bom em deixar as coisas original, porque se ele pegasse só o tradicionalismo japonês e enfiasse na obra, ia ficar algo maneiro e tudo mais, mas não ia ficar tão identificativo quanto colocar elementos cyberpunks em uma parada tradicional, criando uma espécie de sci-fantasy que cria essa obra e deixa tudo extremamente maneiro. É aquilo que eu falei. Tudo é extremamente jovial ao mesmo tempo que é irado, ao mesmo tempo que é tradicional. Isso é sustentado também pela música, que é só você olhar essa trilha sonora, olha como é que ela soa. Tu percebe o jeito que ela é bem tradicional e tudo mais, e cheia de instrumentos acústicos, e ao mesmo tempo que tem esse tipo de música que é extremamente tradicional e extremamente cheia de elementos assim, você vê esse tipo de música aqui.
extremamente eletrônica. Você vê outras trilhas sonoras que são completamente diferentes, por exemplo, essa daqui. Você vê como ela é completamente diferente da outra, nem parece ser da mesma obra, mas ao mesmo tempo compartilha uma espécie de vibe familiar com o Naruto, que é aquilo que eu falei, o tradicional extremamente antigo com o atual e moderno, misturando sintetizador com paradas acústicas. Isso dá um tom muito maneiro. Ao mesmo tempo que Naruto brinca muito bem com isso, você percebe que cada personagem tem uma música diferente. É só você lembrar da música icônica do Shikamaru. Ou, por exemplo, o fato de eles serem extremamente conectivos em suas trilhas sonoras, onde é que o exemplo perfeito é a trilha sonora da Tentei, que é conectado com a trilha sonora do Gaara. Isso pode parecer muito estranho a princípio, mas é só você olhar que essa é a trilha sonora da Tentei. Extremamente jovial e alegre, você não consegue olhar isso e não ficar extremamente animado e tudo mais, ao mesmo tempo que ela é a trilha sonora do Gaara, só que muito mais lento. Se você olhar, são as mesmas partituras, só em velocidades diferentes. Isso é muito genial, porque é uma música que fica feliz, que se você desacelerar, ela fica triste. Olha como combina as coisas e tudo fica fechadinho em um só universo. Isso é muito do que eu tô falando. É a identidade artística de Naruto. Tudo de Naruto parece de Naruto, e o fato de tudo de Naruto parecer de Naruto faz aquilo parecer muito mais verdadeiro do que qualquer outro anime recentemente, você entende? É a mesma coisa que qualquer outro tipo de obra de recentemente. Isso é algo que eu sinto muita falta nas obras de hoje em dia. Você olhar pra aquela obra e falar, isso é dessa obra. Tanto que uma das poucas obras que eu tô vendo recentemente que tem isso é Dorohedoro, que eu pretendo fazer um vídeo também falando o quanto que Dorohedoro é maneiro. De qualquer forma, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre Naruto, sobre a jovialidade, o fato de tudo nesse mundo de Naruto ser extremamente grande e ter essa tendência tão jovial de explorar o mundo, de se tornar melhor, de competição, de rivalidade, de você lutar contra seu inimigo ao mesmo tempo que ele é seu amigo, e você ter toda aquela rivalidade jovial é muito maneiro. Você vê isso como adulto, você consegue pegar muito mais coisa de quando criança, você percebe que aquilo fala muito sobre o que é ser uma criança, um jovem crescendo na sociedade. Ou melhor, do que é se tornar maduro, do que é solidão e muitas outras coisas. Tanto que eu vou até fazer um vídeo falando mais dessa parada narrativa de Naruto, que eu pretendo fazer mais pra frente. De qualquer forma, falando mais das estéticas de Naruto, é só isso que eu tenho pra falar. Essa parada de sair da aldeia, de explorar o mundo, isso é muito maneiro. E, bom, acho que é isso que eu tenho pra falar. E se você gostou do vídeo, enfim, acompanhe o próximo, né? Eu sou o Perfil de Preview e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até um outro vídeo.